Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem tanto? Essa pergunta, que muitos carregam em seus corações, ganha ainda mais peso quando se enfrenta a dor e a perda. Aqueles que vivem com fé, que buscam fazer o bem, são frequentemente atingidos pelas maiores adversidades. E a história de um homem chamado Jó é um exemplo poderoso disso. Sua jornada não foi fácil, e ela desafia tudo o que achamos saber sobre a justiça e a dor. Hoje, vamos conhecer a história de Jó, um homem que viveu com integridade e justiça, foi colocado à prova de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Ele perdeu tudo o que amava, e mesmo diante de um sofrimento sem igual, manteve sua fé. Mas será que seria possível manter a fé quando tudo ao seu redor desmorona? A história de Jó é sobre resiliência, sobre encontrar forças para continuar acreditando quando não se vê mais nenhuma razão para isso. A trajetória de Jó revela um dos maiores mistérios da humanidade. Por que as pessoas justas sofrem? A resposta a essa pergunta não é simples, mas a jornada de Jó nos mostra que o sofrimento, embora doloroso, pode ser uma oportunidade de transformação e superação. Neste vídeo, você vai descobrir como, ao confiar em algo maior, é possível encontrar a força para superar até os momentos mais sombrios da vida. Se você se interessa por essa história e quer aprender mais sobre como a fé pode transformar a dor em força, clique em curtir e inscreva-se no canal agora. Assim, você não vai perder nenhuma lição poderosa que vem por aí. Jó, um homem reconhecido por sua integridade e justiça, viu sua vida virar de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Sua família foi destruída, suas riquezas perdidas, e ele próprio foi acometido por uma doença terrível. O que pareceu um pesadelo sem fim, no fundo, trouxe à tona algo essencial: como reagir diante da dor quando a vida parece não fazer sentido. O sofrimento que Jó enfrentou não é um caso isolado. Ele representa as dificuldades que qualquer um de nós pode enfrentar, especialmente quando a vida parece desafiar tudo aquilo em que acreditamos. Mas, afinal, qual é o propósito disso tudo? O que podemos aprender com essa jornada de sofrimento? Aqui entra a grande pergunta que paira sobre todos nós: por que pessoas boas sofrem? O sofrimento parece não fazer sentido, mas talvez o problema seja exatamente esse. Quando a dor chega, muitas vezes nossa visão é limitada e não conseguimos ver além dela. Porém, Jó nos ensina que a dor pode ser uma preparação para algo maior. Será que, ao longo de nossas vidas, não estamos sendo chamados a algo mais profundo? O sofrimento é, em muitos casos, um teste da fé. E Jó passou por esse teste de uma maneira impressionante, sem jamais amaldiçoar a Deus. Ele nos mostrou que o sofrimento pode sim ter um propósito que vai além do que conseguimos entender naquele momento. É fácil se perguntar onde está a justiça quando o sofrimento parece atingir os justos. Mas se pararmos para refletir, veremos que a vida de Jó não é sobre uma punição divina. Pelo contrário, ela é sobre preparação. A dor que ele experimentou foi uma maneira de Deus moldá-lo, e a história dele se tornou um reflexo do que todos nós, em algum momento, seremos desafiados a enfrentar. A verdadeira questão não é por que sofremos, mas como reagimos a esse sofrimento. Jó nos ensina que a fé pode ser a chave que nos permite atravessar até os momentos mais sombrios. E assim, a história de Jó nos leva a um ponto crucial. O sofrimento não é o fim, mas o início de uma jornada de superação. E ao olhar para a vida de Jó, fica claro que a superação não vem apenas após o sofrimento, mas através dele. Mas como essa jornada de fé e confiança se desenrola? O sofrimento, embora incompreensível, é um elemento que transforma, que purifica. E a verdadeira lição que Jó nos deixa é que a fé não se abala, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona.
Antes da tragédia, Jó era, sem dúvida, um exemplo de prosperidade e virtude. Ele vivia em uma grande casa, cercado de filhos e filhas, com uma fortuna imensa e uma vida tranquila. Sua fé era inabalável, sua integridade inquestionável. Jó era reconhecido por todos como um homem justo e bondoso, alguém que servia a Deus com um coração puro. Imagine um homem que tem tudo: amigos leais, uma família que o amava, riqueza, status. Esse era Jó. Mas será que a prosperidade e a estabilidade que ele vivia poderiam ser suficientes para mantê-lo firme quando a tempestade finalmente chegasse? A vida de Jó parecia perfeita aos olhos de todos. Ele fazia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, sempre buscando agradar ao Senhor. Sua fé era a base de tudo. Ele sabia que Deus era a razão de suas bênçãos e vivia sua vida com a convicção de que tudo o que tinha era presente divino. No entanto, um questionamento poderoso pairava sobre a existência de Jó. O que aconteceria se tudo fosse tirado dele? Será que sua fé resistiria a essa prova? Este é o dilema que a história de Jó nos apresenta. A prosperidade não garante imunidade ao sofrimento. Ela pode até ser o próprio cenário onde a fé será mais desafiada. É interessante pensar que muitas vezes a vida parece seguir em um curso tranquilo, como a de Jó. E é nesse momento de aparente estabilidade que a verdadeira fé é colocada à prova. Não é difícil acreditar em Deus quando tudo vai bem. Mas o que acontece quando tudo desaba? A história de Jó nos mostra que a verdadeira fé não está apenas nos momentos de felicidade, mas na capacidade de manter a confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor está se desintegrando. Jó, em sua prosperidade, nos ensina que a confiança em Deus deve ser mais do que uma reação aos momentos bons. Ela deve ser uma fé sólida, capaz de resistir a qualquer tempestade. No entanto, a vida de Jó não era só feita de bens materiais e de uma boa reputação. Ele era profundamente humano. Como qualquer pessoa, ele também experimentava os desafios da vida cotidiana, mas nada o preparou para o que estava por vir. A verdadeira prova de sua fé e caráter ainda estava por vir. Mas ninguém, nem mesmo Jó, poderia antecipar como isso aconteceria. Ele estava prestes a ser lançado em um turbilhão de sofrimento, e o que parecia ser o auge da sua vida de fé, logo se transformaria em um dos maiores testes que alguém poderia enfrentar. Essa transição da prosperidade para o sofrimento é um dos maiores aprendizados que podemos tirar da história de Jó. Muitas vezes, vivemos com a sensação de que as coisas boas vão durar para sempre e ignoramos o fato de que tudo pode mudar em um piscar de olhos. A vida de Jó, com todas as suas riquezas e bênçãos, nos prepara para compreender que nada é garantido, mas que a verdadeira força está em nossa fé e resiliência diante da adversidade. Mas será que Jó estava preparado para o que estava por vir? A tempestade que se aproxima vai testar essa fé de uma forma que ele nunca imaginou. E agora, como ele lidará com isso? A vida de Jó estava prestes a ser virada de cabeça para baixo de uma maneira que ele jamais poderia prever. O que parecia ser uma existência tranquila e abençoada foi substituída por um sofrimento imensurável. Deus permitiu que Satanás testasse sua fé de uma forma brutal e impiedosa. De repente, Jó se viu perdido. Seus bens, que antes eram abundantes, desapareceram em um piscar de olhos. Seus filhos amados e adorados morreram em um terrível acidente. E para completar o quadro de dor, ele foi acometido por uma doença que o deixava em sofrimento físico constante. Imagine a dor e o vazio de perder tudo o que você amava, de repente, sem explicação. O que faria você diante disso? Mas o que realmente chama a atenção aqui não é apenas a perda. É a maneira como Jó lidou com essa perda.
Ele não amaldiçoou a Deus, como muitos poderiam ter feito. Ele não se entregou ao desespero, mesmo quando parecia que tudo estava contra ele. Jó, diante da dor mais profunda, manteve sua fé. A primeira reação dele, em meio a tanto sofrimento, foi se prostrar e adorar a Deus. Ele sabia que, embora tudo fosse incerto ao seu redor, a fé em Deus era a única coisa que ele ainda possuía. E foi justamente essa fé que se tornou o maior desafio e a maior prova de sua vida. Essa cena, onde Jó perde tudo, serve como um espelho para todos nós. O sofrimento é muitas vezes inesperado e impiedoso, mas o que realmente define uma pessoa é a maneira como ela reage a ele. Jó nos ensina que a verdadeira fé não é aquela que se manifesta apenas nos bons momentos, mas sim aquela que se mantém firme quando tudo ao nosso redor desmorona. Será que, quando a tempestade chegar, em nossas vidas conseguiremos manter a fé como Jó fez? Ele nos mostra que a chave para a superação não está em entender o sofrimento, mas em confiar que ele tem um propósito, mesmo que não o vejamos de imediato. Essa parte da história de Jó, onde ele perde tudo, também nos confronta com outra grande verdade. A fé verdadeira é purificada no fogo do sofrimento. Quando tudo é tirado de nós, o que sobra é a nossa fé. Jó não perdeu sua integridade, sua bondade ou sua fé em Deus. Ele poderia ter questionado tudo, poderia ter reclamado amargamente, mas não fez. Ele nos ensina que mesmo nas piores adversidades é possível manter a confiança em algo maior. O sofrimento de Jó nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: onde está a minha fé quando as dificuldades chegam? Mas não, pense que essa prova de fé foi simples. Ao longo de sua jornada, Jó foi questionado pelos seus amigos que não entendiam por que ele estava sofrendo. Eles sugeriram que ele tivesse feito algo de errado, que sua dor fosse uma punição. Mas Jó sabia que muitas vezes o sofrimento não tem uma explicação simples. E ao invés de se desesperar, ele buscou respostas, questionou, mas nunca deixou de confiar em Deus. A história de Jó revela que a fé não é uma crença cega, mas uma confiança profunda, que nos permite suportar até as maiores tragédias da vida. E assim a história de Jó se desenrola, mostrando que o sofrimento, por mais doloroso que seja, pode se tornar uma ferramenta de crescimento espiritual. Mas como ele continuaria? A dor de Jó estava longe de terminar, e ao mesmo tempo em que sua fé era testada, ele também precisava encontrar respostas para o que estava acontecendo com ele. O que mais Jó descobriria sobre si mesmo e sobre o propósito divino através de toda essa dor? Após enfrentar perdas imensas, Jó mergulha em uma jornada de questionamentos profundos. A dor, que inicialmente o fez chorar e clamar por respostas, começa a se transformar em uma busca pela verdade. Ele não aceita o sofrimento como um simples acaso. Ele questiona Deus, busca entender o motivo de tanta angústia. No entanto, mesmo em seus momentos de desespero, Jó não abandona sua fé. Ele persiste em sua confiança em Deus, mesmo quando as respostas parecem distantes e a dor insuportável. A jornada de Jó não é apenas uma busca por respostas externas, mas também uma transformação interna, onde ele começa a compreender que o sofrimento é uma parte da vida humana que precisa ser enfrentada com fé. Jó foi cercado por 3 amigos que tentaram, à sua maneira, explicar o sofrimento dele. Eles acreditavam que a dor era uma punição por pecados cometidos, sugerindo que ele havia feito algo errado para merecer tal sofrimento. Mas Jó, em sua integridade, refutou essa ideia. Ele sabia que o sofrimento não era uma resposta simples ou direta aos erros humanos. A história de Jó revela que, muitas vezes, o sofrimento não tem uma explicação clara e imediata.
Ao invés de aceitar a versão simplista de seus amigos, ele escolheu persistir na busca por um propósito maior, uma razão divina que ele não podia compreender totalmente. O que torna a jornada de fé de Jó tão única é sua persistência e resiliência. Em meio à dor, ele nunca deixou de acreditar em algo maior. Ele não entendeu o sofrimento, mas manteve a confiança em Deus. A fé de Jó não era um simples conformismo, mas uma fé ativa, uma confiança de que a dor, por mais difícil que fosse, fazia parte de um plano maior. Mesmo em seus momentos mais baixos, quando parecia que ele estava sendo abandonado, Jó continuava a se voltar para Deus, a procurar respostas e a buscar uma explicação para o sofrimento que enfrentava. Ao longo de sua jornada, Jó chegou a um ponto de entendimento profundo. A dor não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele começa a perceber que a verdadeira fé não depende de compreender as razões de Deus, mas de confiar em sua sabedoria, mesmo sem entender completamente os caminhos divinos. A jornada de fé de Jó não foi apenas sobre encontrar uma explicação para o sofrimento, mas sobre aceitar que a confiança em Deus é suficiente para superar qualquer dificuldade. Ele chegou à conclusão de que o sofrimento, embora difícil, pode ser uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual. A jornada de Jó é uma lição poderosa sobre a resiliência da fé. Quando tudo ao nosso redor desmorona, quando a vida nos apresenta dores e desafios que parecem sem sentido, é fácil se desesperar. Mas Jó nos ensina que, ao invés de desistir, devemos persistir. A fé verdadeira não é uma garantia de que não sofreremos, mas uma confiança inabalável de que Deus está conosco, mesmo quando não compreendemos os motivos por trás das adversidades. E essa transformação na visão de Jó sobre o sofrimento é apenas o começo de uma jornada ainda mais profunda. Como ele lidaria com as respostas de Deus quando finalmente chegassem? O maior desafio de sua vida estava prestes a ser revelado. Após toda a dor, os questionamentos e a busca por respostas, o momento finalmente chega. Deus responde a Jó, mas não de uma forma simples ou direta como ele esperava. Ao invés de oferecer uma explicação lógica para o sofrimento que Jó enfrentou, Deus apresenta uma visão grandiosa da criação, mostrando a Jó a imensidão do universo e o poder divino que está além da compreensão humana. Deus não dá a Jó uma resposta clara sobre o porquê do sofrimento, mas o convida a olhar para além de sua dor e entender a magnitude do plano divino. A resposta de Deus é, em si, uma lição de humildade. Nossa visão é limitada e nem sempre somos capazes de compreender os mistérios do sofrimento. Após essa experiência profunda, Jó começa a entender que a verdadeira fé não está em entender todos os aspectos da vida, mas em confiar no poder de Deus. Ele percebe que a dor não foi em vão. Pelo contrário, ela serviu para purificar sua fé, tornando-a mais forte e mais resiliente. Ao invés de questionar o sofrimento, ele agora entende que ele faz parte de um plano maior. Ele aceita que há coisas que são simplesmente misteriosas e que a fé verdadeira não se baseia em entender, mas em confiar. Esse entendimento é a chave para a restauração que se segue. Quando Jó aceita o mistério do sofrimento e se submete à vontade divina, é aí que sua vida começa a ser restaurada. A restauração de Jó não é apenas física, mas espiritual. Deus não apenas restitui tudo o que Jó perdeu, seus bens, seus filhos, sua saúde, mas lhe dá ainda mais. Ele é abençoado com uma nova família, maior prosperidade e uma vida mais longa. Mas o que realmente importa na restauração de Jó não é o que ele ganha, mas o que ele se torna. Ele é transformado por sua experiência de sofrimento e, agora, sua fé é mais sólida do que nunca.
Ele aprendeu a confiar em Deus, não porque compreendia todos os mistérios, mas porque sua fé foi refinada pelo sofrimento. A verdadeira lição aqui é que quando somos desafiados pela dor, podemos sair mais fortes e mais próximos de Deus se nossa fé for verdadeira. Essa restauração de Jó é uma metáfora para todos nós. Quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes o sofrimento parece sem sentido, mas a história de Jó nos mostra que, em meio à dor, há uma oportunidade para a transformação e crescimento espiritual. O sofrimento não é o fim, mas o início de algo novo, algo maior. E se, como Jó, aceitarmos que não temos todas as respostas, mas confiarmos em Deus, seremos capazes de atravessar até os momentos mais difíceis, com a certeza de que, no final, seremos restaurados e transformados. A verdadeira resiliência vem da fé inabalável, da confiança de que há um propósito para tudo, mesmo quando não entendemos. Agora, a grande questão é: você está preparado para confiar em Deus, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente? Jó nos mostrou que, quando tudo parece perdido, a fé pode ser a chave para a nossa restauração. A história de Jó nos desafia a manter nossa fé em tempos de dificuldades, a acreditar que a dor não é em vão e a confiar que, no final, o que Deus tem reservado para nós será muito maior do que conseguimos imaginar. A restauração de Jó nos dá a esperança de que, no fim, todo sofrimento tem um propósito, e nossa fé pode nos levar a um lugar de grande transformação. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a transformação que ele experimentou ao enfrentar as maiores adversidades da vida. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé inabalável pode ser a chave para a superação. Jó perdeu seus bens, sua família e até sua saúde, mas não perdeu a confiança em Deus. Ele nos mostrou que a verdadeira resiliência não vem da ausência de dor, mas da capacidade de acreditar, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Agora você se pergunta: como reagiria você se passasse pela mesma prova? Jó nos desafiou a olhar para o sofrimento não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Em meio às nossas próprias tempestades, a fé pode nos dar a força para seguir em frente, a coragem para lutar e a sabedoria para compreender que cada momento de dor pode nos levar a um lugar de maior entendimento e transformação. Jó não ficou no sofrimento, ele foi restaurado. Sua fé foi recompensada e sua vida transformada. Isso é uma lição poderosa para todos nós. A dor não é o fim, mas pode ser o início de uma jornada de renascimento e renovação. Agora, cabe a cada um de nós decidir: conseguiremos manter nossa fé mesmo diante das maiores dificuldades? Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando essas lições de vida, fé e superação. Comente abaixo o que você aprendeu com a história de Jó e como ela pode aplicar na sua própria vida. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião.